Bom dia, amada igreja. Hoje a palavra do Senhor se encontra lá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 15 em diante, que diz assim: Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Então, irmãos, veja que forte essa palavra. Jesus fala para eles, para os mestres da lei que estavam se perguntando por que ele comia com os pecadores. Que Jesus fala que ele veio aqui para salvar os pecadores, não veio aqui pelos justos, mas pelos pecadores, para levar esses pecadores ao arrependimento. E assim é também na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos em algo e nós começamos a nos sentir mal. Porém, nós temos que pegar esse sentimento, irmãos, e nos arrependermos, porque não pode ser somente um remorso. Porque o remorso é quando nós nos sentimos mal naquele momento, quando pecamos, e depois esquecemos e voltamos a pecar. O arrependimento verdadeiro e genuíno é quando você peca, você se sente mal por aquilo, mas você se arrepende e não faz novamente, é a mudança de vida. Então é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Mas muitas vezes também, quando nós pecamos, aparecem diversos pensamentos na nossa mente, falando para pararmos de buscar a Deus. Falando assim o quanto nós somos sujos, o quanto erramos, que nós não merecemos mais estar na presença de Deus, porque somos muito impuros, muito pecadores, porque estamos caindo de novo no pecado, porque estamos pecando de novo. Irmãos, muitas vezes o inimigo também coloca setas na sua mente para te fazer afastar de Deus por conta desse pecado, para te fazer ficar longe de Deus, para te fazer parar de estar nessa jornada realmente, desse caminho de buscar a Deus, de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, irmãos, nós também temos que repreender esse tipo de pensamento. Não deixe se levar por esse tipo de pensamento. Porque por mais que você peque e você faça algo de errado, o nosso Deus, ele é fiel e justo para te perdoar. Ele nos perdoa diariamente, irmãos. Toda a misericórdia dele se renova a cada manhã para nós. Então, não permita que esse pecado te afaste de Deus. Não, irmãos, mas muito pelo contrário, que esse pecado seja uma lição na sua vida e que através de tudo isso que você passou, você se arrependa, tenha uma nova vida com o Senhor e que isso gere um testemunho na sua vida, irmãos. Tem que gerar um testemunho e realmente temos que chegar até a Deus e nos arrependermos, pedirmos perdão, reconhecer nossos erros e cada vez mais nos aproximarmos de Deus, irmãos. Porque é como quando estamos no hospital. No hospital tem somente lá os enfermos, quem está passando por alguma dificuldade. Para quê? Para que eles passem naquele médico e aquele médico possa passar um medicamento, alguma prescrição para que aquele paciente melhore da sua doença, seja curado, né? E assim também somos nós, irmãos. Se estamos no pecado, se pecamos, se falhamos, se nós não nos achegarmos mais a Deus, não vamos receber a cura, não tem como nos limparmos longe de Deus. Temos que nos chegar na presença dele e nos permitir ser curados, ser limpados a cada dia, buscar cada dia a santidade, buscar a cada dia o reino de Deus, mais a presença de Deus. Então, irmãos, essa mensagem que falou muito comigo através dessa passagem, que é realmente, se nós pecamos, temos que nos aproximar ainda mais de Deus, não podemos nos afastar de Deus, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você peque, que você erre, que você se sinta mal, que você fique nesse remorso, se remoendo aquela dor, aquela culpa, aquela angústia dentro de você, e que você se afaste, que você fique pensando que Deus não vai te perdoar, que Deus está muito triste, que você não pode mais falar com Deus por conta disso. E não, irmãos, não aceite esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, esse desânimo, sabe? Não, irmãos, negue tudo isso, repreenda todo esse tipo de pensamento negativo da sua cabeça e realmente procure fazer diferente agora. Se achegue na presença de Deus, irmãos, porque Deus ama quem chega até Ele com um coração quebrantado, realmente arrependido, realmente querendo fazer diferente, ter uma nova vida,
se arrepender de verdade lá no íntimo, porque somente Deus sonda os corações de cada um. Então, irmãos, se você pecou, ou se você cometeu um erro, uma falha, ou caiu novamente em um pecado antigo, peça perdão a Deus, irmãos. Se chegue mais ainda na presença de Deus. Não se afaste, irmãos. Porque se naquele hospital que está o paciente para ser atendido por um médico, se ele se afastar daquele hospital e não quiser aquele tratamento, não quiser tratamento nenhum, de nenhum tipo, ele não vai ser curado, irmãos. Principalmente se for uma doença muito grave. Então, claro, né, que eu estou falando assim, de doenças do nosso dia a dia, mas aqui pensando na nossa vida espiritual, isso fala muito também sobre o pecado, sobre os nossos erros. Se nós não nos achegarmos até a Deus, se nós não buscarmos a cada dia a força do nosso Pai, não terá como nos limparmos, melhorarmos, porque é Deus que nos dá a força, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E imagine, irmão, se nós nos afastarmos de Deus, como vamos ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado? Então, vamos nos achegar cada vez mais na presença do Senhor, amém, irmãos? Isso é muito importante, principalmente em momentos que estamos mais fracos, em momentos que cometemos algo que desagradou a Deus. Peça perdão, irmãos, e se cheguem mais a Deus, mais na presença dEle, mais perto dEle a cada dia, irmãos. E eu creio que a cada dia estaremos mais fortes para combater a nossa carne, que nosso espírito vai se fortalecer cada vez mais na presença do Senhor, buscando a Deus, orando a cada dia, além da palavra, meditando, falando com o Senhor. Amém? Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje e que Deus abençoe.